Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor em Araguaína, Tocantins. E estamos hoje para mais uma aula, mais um vídeo do projeto Apoio à EBD. Esse projeto, claro, que visa ajudar você, a todos nós que estamos aí atuantes na Escola Bíblica Dominical. Eu sempre peço, se você não é inscrito, por favor, se inscreva no canal, dê o like, ative o sininho para ser avisado quando a gente produzir outros materiais aqui e compartilha, tá? Copia o link aí, compartilha a nossa aula, envia nos grupos da sua igreja, envia nos grupos dos seus amigos, dos irmãos da EBD, lá no seu grupo da EBD. Nos ajuda nesse projeto, tá? É um projeto voluntário que visa preparar a aula, dar aqui algumas dicas, uma proposta de comentário para aqueles que estão atuantes aí na querida Escola Bíblica Dominical. Os irmãos que geralmente vêm por aqui sabem que o nosso conteúdo aqui é diferenciado. Nós temos a parte teológica, que é o conteúdo da lição, nós lemos junto com você, para você entender, para você meditar. Nós apresentamos os argumentos teológicos, ainda temos algo a mais. Aqui nós oferecemos o desafio para a igreja dos nossos dias, para que a gente possa entender ainda mais como que o conteúdo se aplica no dia a dia da igreja. Temos as questões, temos perguntas, temos o recurso pedagógico, tudo isso, claro, visando aproximar ainda mais o conteúdo estudado da nossa aula, da aula que vai ser ministrada para a nossa igreja. E é de conhecimento de todos que nesse trimestre estamos estudando sobre o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus ali no Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Montanha. E na aula de hoje a gente continua conhecendo, abordando princípios para o reino de Deus, dos ensinamentos de Jesus ali para aquela multidão, em que ele para ensinar qual é a perfeita, qual é a vontade de Deus sobre a humanidade, o que Deus quer da humanidade. E naquele ensinamento, Jesus vem e confronta os ensinamentos religiosos da época e traz ali uma nova forma de adorar a Deus. E dando continuidade, hoje nós estudaremos a lição de número 8, que tem como tema Sendo Verdadeiros. A ideia é nós conhecermos quais os procedimentos corretos, o que Jesus ensinou sobre dar esmola, sobre ajudar ao próximo, como que isso tem que ser feito sem entrar aí no campo da hipocrisia. A aula de hoje vai girar em torno disso. Tá? Ela foi montada em 3 tópicos no formato padrão, os tópicos com 3 subtópicos e só o último tópico que só tem 2, tá? Os demais estão aí no modelo correto. Eu sempre digo que é importante conhecer a estrutura da lição para melhor a gente adequar aí o tempo da aula com o assunto que vai ser discorrido durante a ministração dela. E assim nós iremos começar pela introdução. Aqui na introdução a gente consegue ter um resumo de todo o conteúdo que vai ser estudado na aula. O ensinamento de Jesus no Sermão do Monte tem o objetivo de fazer com que sejam seguidores de Cristo comprometidos com os valores do reino de Deus. Uma consequência de quem vive esses valores é buscar ser aprovado por Deus e não aplaudido pelos homens, além de vigiar contra a hipocrisia. Nesta lição, veremos que Deus condena a hipocrisia de pessoas que praticam boas ações, não por compaixão ou outros bons motivos, mas para obter glória diante dos homens. Aqui na introdução, o autor resume muito bem o que nós temos para estudar. E ele começa falando que o Sermão do Monte, os ensinamentos de Jesus, veio justamente para que o ser humano pudesse se adequar, conhecer, se aproximar dos valores do reino de Deus, ser comprometido com os valores do reino de Deus. Esse é o nosso papel como crente enquanto a igreja existia aqui na terra. Os nossos valores não são moldados pelo mundo, pela política, pela ganância, pela hipocrisia. Não. Os valores da igreja, os valores dos crentes, os valores daqueles que seguem Jesus,
é moldado, é norteado, é comprometido com os valores do reino de Deus. E um dos resultados de quem age assim ou faz assim é ser aprovado por Deus. Veja que qualidade boa, né? Ser aprovado por Deus. Então, o cristão que está envolvido e comprometido com o reino de Deus, ele acredita nisso, tá? Que quem vai aprovar ele é Deus. E de saldo ainda consegue vencer a hipocrisia. Então nós temos aí, aqui já na introdução, alguns dos resultados da pessoa que segue os valores do reino de Deus. E o autor encerra aí a introdução falando que Deus abomina, né? Deus odeia a hipocrisia, Deus condena a hipocrisia. E o que é a hipocrisia? É quando alguém faz algo para se aparecer, para se vangloriar, né? Para uma qualidade própria, né? Para uma vanglória própria, para uma atitude em que ele quer aparecer. Às vezes pode até fazer ali um ato de bondade, né? Uma coisa boa, mas não é com boas intenções, é com a intenção de se vangloriar. E o autor encerra aí, e nós iremos estudar isso na lição, que Deus não gosta disso, Deus não aprova, não é? Um dos padrões do reino de Deus, como valores do reino de Deus, é fazer com amor, com gratidão, não é? Realmente querendo ajudar o próximo, e não fazer esses atos de bondade simplesmente para aparecer, porque aí já caminha para o lado da hipocrisia. Vamos agora estudar o primeiro tópico da lição, que tem como tema o ato de dar esmola e a hipocrisia. A ideia aqui é nós estudarmos qual é o modelo correto, né? O jeito correto de dar esmola, ou seja, de ajudar alguém, de ter as boas ações, de ter as boas obras. Definição de hipocrisia. Hipócrita significa alguém que interpreta um papel, um personagem em uma obra teatral. O seu uso em Mateus caracteriza o hipócrita como uma pessoa que pretende impressionar os outros, cujo foco está nos enfeites e não nas questões centrais da fé. O desejo do hipócrita é sempre o de aparecer exteriormente. Mas o problema é que o lado interno, sua verdadeira natureza, não é revelado. Ninguém sabe o que há no íntimo do ser humano. Somente Cristo que conhece a natureza humana. O cristão que deseja vencer a hipocrisia tem de ter seu coração preenchido pelo amor de Cristo. Com esse amor real no coração, não há como o cristão praticar uma coisa e interiormente ser de outra forma. O propósito desse subtópico é nós conhecermos sobre a hipocrisia. E não é coisa muito difícil de entender. O hipócrita é aquele que quer aparecer, é aquele que quer fazer coisas boas, atos de bondade, porém para se vangloriar. A intenção dele inicial não é simplesmente ajudar o próximo, mas aparecer como se fosse uma pessoa boa. Outra qualidade ou característica, de um hipócrita é exigir algo de pessoas que nem ele mesmo faz. A hipocrisia também aparece por aí, quando alguém exige algo, determina algo ou cobra algo que ele mesmo está em débito. E o autor fala aí que a gente tem que ter cuidado com esse tipo de gente, com esse tipo de atitude, porque não dá para a gente conhecer o interior. Só Deus conhece o interior de um ser humano. E aí, às vezes, a gente até apoia, até ajuda, só que tem problema, Problema que a gente está apoiando, às vezes, querendo fazer o bem, mas está apoiando uma coisa ruim porque a gente não conhece quais são as reais intenções. E o cristão, o crente, que não quer entrar por esse caminho, ou que já entrou e quer vencer a hipocrisia, a dica aí é deixar o seu coração ser preenchido pelo amor de Deus. É permitir que Deus domine o seu ser, que o amor de Deus realmente domine, porque pelo amor dá para praticar a bondade do jeito que Deus quer, e assim abre mão da hipocrisia. Um coração cheio de Deus, um coração cheio do amor de Deus, não vai ter lugar para hipocrisia, e assim as boas obras, as esmolas acontecerão dentro, da forma que Deus quer. A justiça pessoal. Por intermédio da justiça pessoal, os discípulos de Jesus deveriam viver diferente dos fariseus, os quais projetavam em suas práticas religiosas mostrar ao público sua grande espiritualidade.
Foi nesse particular que Jesus disse: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para ser visto por eles. Aliás, não terão galardão junto de vosso Pai que estás no céu. Os discípulos de Cristo são conscientes de que nenhum ato de justiça pode ser praticado com a intenção de glorificação pessoal. Tudo o que fizermos deve ser para a glória de Deus. O que é a justiça pessoal? É um interesse nosso, um interesse pessoal em corrigir alguma coisa injusta, né? De acordo com a lição aqui, baseado nesse assunto, é tentar corrigir a pobreza de alguém, a fome de alguém, a dificuldade que alguém esteja passando. Tentar suprir a necessidade de alguém, né? É você tentar corrigir um ato de injustiça. Mas o autor chama a atenção aí para a gente não entrar pelo caminho dos fariseus, que trabalhava muito a boa aparência, né? Com as suas roupas, com as suas posturas, até mesmo orando nas esquinas, fazendo tudo para aparecer. Esse não é o caminho da justiça que Deus quer. E foi justamente isso que Jesus condenou, quando ele disse: guardai-vos de dar esmola na frente dos homens. Por que Jesus falou isso? Justamente para criticar os religiosos da época, dentre eles os principais, né? Eram os fariseus. E Jesus é taxativo ao dizer que aquilo que você faz para se vangloriar, aquilo que a pessoa faz para aparecer, pode ser no nível que for. Pode ser no culto infantil, pode ser no culto de adulto, pode ser no congresso. Se for para aparecer, não vai receber galardão no céu. Deus não vai recompensar, né? Deus não vai cumprir com uma das suas promessas da salvação na vida dessa pessoa. Por quê? Porque já recebeu a glória aqui, né? Já recebeu o sucesso. A recompensa já foi dada aqui quando ele se apresentou, quando ele decidiu aparecer, mesmo que fosse ali um ato de bondade. E o subtópico aqui encerra falando que os discípulos de Jesus, o crente, ele está consciente que os atos de bondade que o crente faz, os atos de justiça que ele faz, tentando corrigir alguma coisa, não é para aparecer, não é algo pessoal, não é uma justiça pessoal, é uma justiça do reino. Ele está consciente que o que ele faz no reino de Deus é para engrandecer o nome de Deus e não o seu pessoal. As 3 práticas da ética cristã. Interessante observar que as 3 práticas da ética do serviço cristão envolvem nossos bens, que é a oferta, o nosso espírito, que é a oração, e o nosso corpo, que é o jejum, e são direcionadas a Deus, ao próximo e a nós mesmos. A oração, o jejum e a oferta são atos piedosos. Tiago falou que a religião verdadeira tem como marca o serviço ao próximo, que também é um culto a Deus. Jesus disse que nesse serviço cristão não pode faltar a oferta, a oração e o jejum. A religião sensacionalista e espetacular do dissimulado religioso perverte a piedade. Afinal, sua intenção é somente enganar e buscar os aplausos humanos. Tal procedimento jamais é adotado por um seguidor de Jesus. Nesse subtópico, o autor apresenta aqui alguns argumentos sobre a ética cristã no serviço do reino de Deus. O que é ética? É um conjunto de regras e normas, tá? Decidido por um povo, por um público, né? No nosso caso, que somos cristãos, a ética cristã é baseada na Bíblia, mas também é determinada por uma igreja, por algum segmento religioso. E de acordo com a Bíblia, a ética cristã, por serviço, por trabalho na obra do Senhor, envolve três questões, né? 3 situações aí: o jejum, a oração, né, que é a nossa adoração, e o nosso ofertar, né? Então essas 3 bases aí formam a ética cristã do serviço, né, de como o cristão tem que fazer o serviço na obra do Senhor. E é interessante a gente entender, porque está escrito em Tiago que a verdadeira religião é aquela que cuida do pobre e do necessitado. Então, o servir, o trabalhar na obra, não é só orar, jejuar, tem a parte das boas obras, né? Tem a nossa parte dos nossos bens, que envolve os nossos bens.
E isso faz parte de uma religião que agrada a Deus, não é? Como diz o texto bíblico, uma religião pura e imaculada perante Deus. É assim que Deus vê, é assim que Deus quer, é assim que Deus espera que a nossa religiosidade funcione, né? Na prática, cuidando do pobre, do necessitado, daquele que precisar. E aí no final o autor encerra falando que a religião falsa, ela corrompe, ela estraga a piedade, né? O que é piedade? Esse conjunto de atos de bondade. E por que ela corrompe, estraga, danifica? Porque essas religiões falsas, elas não querem fazer o que Deus quer. Elas não querem ajudar o próximo, elas querem fazer algo para receber aplauso humano, né? Aí já entra para o caminho da hipocrisia. Então, se você quer ter uma religiosidade na sua igreja, na sua vida pessoal, que realmente agrade a Deus, que agrade ao Senhor, você tem que fazer de coração. Cuidar do pobre, do necessitado, dar suas esmolas, dar suas ajudas, porém sem hipocrisia, sem querer aparecer, sem querer receber elogios, sem querer receber aplausos dos homens. E como desafio para a igreja dos nossos dias, baseado nesse tópico, nós podemos destacar a hipocrisia no reino. Isso mesmo, a igreja ela passa por melhorias, o Espírito Santo vai trabalhando e algumas coisas precisam ser melhoradas, ser tiradas do nosso meio. Dentre elas, a hipocrisia. Realmente ainda temos pessoas, líderes, igrejas que insistem por esse caminho errado. E essa hipocrisia, ela pode ser percebida, por exemplo, em igrejas que só querem fazer sucesso, né? Só querem aparecer, distorcem até os textos bíblicos para cair na boa vontade do povo, para cair no gosto do povo. Nós temos também, como hipócritas aí no reino de Deus, irmãos que dizem que vivem da obra, né? Que vivem aí à disposição da obra. Porém, só querem sucesso, fama, dinheiro pela igreja, pela obra de Deus, né? Dizem que estão pela obra, mas só querem a sua vantagem própria. E nesse ramo também da hipocrisia, nós podemos destacar líderes, pastores, até mesmo os irmãos de igreja, que às vezes querem jogar uma carga, um jugo sobre as ovelhas, sobre os irmãos, que nem eles mesmos dão conta de cumprir. Né? Normas, estatutos, exigências que no final das contas nem quem fez consegue cumprir. Isso também faz parte da hipocrisia na igreja e hipocrisia no reino de Deus. E as causas para isso é a falta de vigilância, né? Não estão vigiantes, percebendo que esse tipo de atitude pode ser uma armadilha do diabo ou até mesmo está dando lugar aos desejos da carne, né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, não é? Problemas que estão relacionados aí a esse tipo de pecado levam a essas atitudes hipócritas, porque querem se dar bem. Querem se dar bem com a igreja, ganhando dinheiro de oferta, ganhando dinheiro disso e daquilo, quando na verdade querem o seu glamour pessoal. E a solução para esse desafio é entender que no reino de Deus o padrão é diferente. Tá? Nós não nos moldamos pelas visões, pelos desejos, pelos padrões do mundo. Nós nos moldamos pela vontade, pela visão de Deus, pelos padrões que Deus estabeleceu. Dentre eles, dizendo não é, à hipocrisia e sendo verdadeiros. Como recurso pedagógico, apresente em vídeo, foto, cartaz, alguma coisa aí que mostre pessoas tendo bons atos de bondade, tá? Para ajudar o próximo. Isso vai ajudar os irmãos a entender melhor o quanto é importante e também, né, que ainda existe pessoas que realmente doam as suas esmolas, fazem ali as suas doações com sinceridade de coração. Assim podemos concluir esse primeiro tópico. Nós aprendemos aqui o que é hipocrisia, aprendemos aqui que a justiça pessoal não é para vanglória pessoal, e aprendemos também que a ética cristã, que envolve o serviço no reino de Deus, ela é composta aí por 3 práticas, né? E tudo isso em prol da obra do Senhor. Chegamos agora, meus irmãos, no segundo tópico da lição. E a ideia aqui é a gente estudar como que nós podemos auxiliar o pobre,
auxiliar o necessitado, ajudar alguém sem alarde, né? Ou seja, sem tocar trombeta, sem se vangloriar. Qual é a motivação do teu coração? A prática da generosidade é bíblica e está presente na lei de Deus, como também nos ensinos de Jesus. No hebraico, generosidade é gamai, que significa recompensar, fazer algo para alguém, agir generosamente. Teologicamente, a generosidade expressa gratidão por algum benefício recebido. É preciso, porém, entender que, às vezes, aparentemente, uma pessoa pode demonstrar um ato de generosidade com motivos errados, pois a mão pode dar uma oferta, mas a motivação oculta do coração pode ser outra. O crente deve buscar ser sincero na sua contribuição, fazendo isso na íntima satisfação de sua mente e no Espírito de Cristo. A generosidade é uma ótima qualidade que uma pessoa possa ter. Ser generoso é amar alguém a ponto de ajudá-lo, de socorrê-lo. O autor fala aí que a generosidade está presente tanto no Antigo Testamento, na lei, como também nos ensinamentos de Jesus, ou seja, está em toda a Bíblia Sagrada. Ser generoso não é pecado. Teologicamente, é entendido generosidade como um ato de bondade, mas também de gratidão por algo que recebeu de Deus. E a maioria das pessoas que têm boas ações, que são generosas, geralmente elas fazem isso por isso mesmo. Elas entendem que Deus deu, colocou na mão delas e elas precisam compartilhar com alguém. Aí o autor chama a atenção mais uma vez para o cuidado que temos que ter, com as pessoas que às vezes a mão está ajudando, está até aparentando ser generosidade, está aparentando ser uma pessoa generosa, porém o coração está com segundas intenções, está com outras intenções. Nós temos que ter esse cuidado. O cristão ele tem que ser sincero na sua contribuição. E essa sinceridade ela envolve duas situações. Primeiramente, na sua satisfação, ele tem que estar feliz. O cristão tem que contribuir com alegria, dar com alegria. E em segundo, a sua sinceridade também aparece naquilo que ele faz, que ele dá conta de fazer. Às vezes na igreja tem gente que quer até aparecer ser bom, mas termina se complicando, Diz que vai fazer, não faz, diz que vai doar e não doa, diz que vai ofertar e não oferta. Então a sinceridade ela faz parte disso também, tá? De eu entender o que eu posso fazer e aí sim cumprir, ofertar, prometer e realmente fazer aquilo com que foi combinado. O que buscamos quando auxiliamos o próximo? O discípulo de Cristo não busca se promover. A sua beneficência e generosidade são atos piedosos praticados como parte essencial da religião pura para com Deus, que é cuidar. Tomando Cristo como exemplo maior, o qual andou por todas as partes fazendo bem, o discípulo age dessa maneira porque realmente o Evangelho de Cristo influencia sua vida. Jesus adverte a respeito de quem age em busca de receber os louvores dos outros. Nossa religiosidade nunca deve ser para orgulho pessoal e desprezo dos outros, como faziam os fariseus. Nosso Senhor deixou claro que nossa justiça deve ultrapassar a deles. Caso não seja assim, não teremos parte no seu reino. O verdadeiro discípulo de Jesus não busca se promover. Pelo contrário, Os seus atos de justiça, os seus atos de bondade é para glorificar a Deus. Até porque ele entende que a religião que realmente agrada ao Senhor é aquela que ajuda o pobre, o necessitado, mas faz isso de coração, De coração limpo, não para se vangloriar. E o modelo para isso é o próprio Jesus. Jesus, no seu ministério, ele usou todo o seu ministério para ajudar o próximo, socorrer, expulsando demônios, curando enfermidades, curando leprosos, libertando vidas, operando sinais e maravilhas. Então Jesus é esse modelo, tá? Uma vida sem ajudar o próximo, uma vida sem ajudar o necessitado, meus irmãos, é uma vida
fora do plano de Deus, fora do que realmente Deus quer e Deus espera da sua igreja enquanto representante do seu reino aqui na terra. E o autor reforça aí, dizendo que a nossa crença, a nossa religiosidade, tem que ultrapassar, tem que ser maior, que seja melhor, diferente da dos fariseus. E o grupo dos fariseus, na época de Jesus, e ainda hoje tem uns representantes por aí, é aquela turma que gosta de querer ser crente demais, religioso demais. Mas quando você vai atrás, tem muita coisa errada, né? Então nós temos que procurar desenvolver uma crença, uma religiosidade que realmente agrada a Deus, que realmente agrada ao Senhor. E o modelo que agrada a Deus é o modelo em que nós não vamos fazer as coisas para aparecer, mas sim para glorificar o nome do Senhor. É mais ou menos o que João disse, que ele cresça e que eu diminua. A maneira de ofertar segundo Jesus. No ato de ofertar, devemos ter todo o cuidado necessário para não buscar louvores ou não louvarmos a nós mesmos. Quando ofertamos, não devemos tocar trombetas. É claro que a referência que Jesus fez a esse toque foi metafórica, que quer dizer tornar público. Quanto à forma correta de se ofertar, Jesus disse que isso deve ser feito de duas maneiras. Primeiro, sem alarde público. Segundo, essa doação deve ser voluntária e discreta. Então, aqui no subtópico, o autor já apresenta qual é a maneira correta, baseado nos ensinamentos de Jesus. Como que nós devemos ofertar, ajudar, dar esmola? Primeira dica, sem a intenção de aparecer, sem a intenção de receber louvores, sem a intenção de receber elogio, de querer se exaltar. Esse é o primeiro modelo, a primeira forma, a primeira dica. Segundo, sem tocar trombeta, sem fazer alardes, sem tornar público, sem fazer aquela zoada, aquela baderna. Tem pessoas que às vezes doam uma coisa para a igreja e se o pastor esquecer de falar o nome dele ou dizer alguma coisa, meu Deus do céu, parece que o mundo vai cair, não é? E aí a gente fica pensando onde é que está realmente o coração dessa pessoa, a real intenção dele, querendo sempre tocar trombeta diante do que ele fez. E no final aí temos mais uma dica, mais uma maneira, que tem que ser o nosso ofertar, o nosso ajudar o próximo. Tem que ser sem alarde, sem aquela coisa de querer aparecer, tornar público, e tem que ser algo de coração, moderado, discreto, É dessa maneira que Deus aceita. E baseado nesse tópico, meus irmãos, podemos apresentar um desafio para a igreja dos nossos dias, que é a falta de auxílio ao próximo, Falta de práticas realmente verdadeiras de ajuda ao próximo. As igrejas às vezes fazem algumas coisas, movimentam por ali, mas o certo é que não temos isso na prática, estar próximo daquelas pessoas necessitadas para realmente socorrer a sua necessidade. E isso é um desafio para a igreja dos nossos dias. E essa falta desse auxílio, a gente vê aí em várias áreas. Falta de distribuição de cesta básica pela igreja, distribuição de alimento, distribuição de cobertores para os que moram nas ruas, distribuição de roupa. Essas ajudas que chegam próximo de realmente, de quem realmente precisa. Falta atitudes verdadeiras para chegar lá perto da pessoa. Falta ajudar também aqueles que vêm para as grandes cidades fazer tratamento. Falta ajuda às vezes na hora de comprar o remédio, de pagar para poder fazer o exame. Ou mesmo que seja de distribuir comida, um sopão para as pessoas que moram nas ruas. Nós temos várias áreas onde a igreja pode atuar para ajudar o próximo, mas muitas vezes nós temos dificuldade até mesmo dentro da própria igreja. Nós temos os departamentos de assistência social que vivem o tempo todo perrengando aí, chorando, atrás dos irmãos, se humilhando, para os irmãos levar o quilo do alimento no dia do culto de missões, no dia do culto de ceia. E é uma luta para poder montar uma cesta básica na maioria das igrejas. E o que causa isso, meus irmãos, é só a falta de prioridade. Porque dinheiro,
renda, geralmente entra, não é? Mas às vezes a igreja gasta com tudo, menos com os pobres e necessitados. Gasta com piso, gasta com forro, gasta com o som, não é? Gasta com os eventos, gasta com festas, gasta com os congressos, com pregadores e cantores, né? Faça uma análise aí, quanto que a sua igreja gastou nos últimos anos com festa, com eventos. E muitas vezes nós organizamos festa aí que custa 10, 20, 30 mil reais, 50 mil reais, e às vezes os irmãos pobres da igreja nem vêm, porque eles não têm condição de vir para a festa, não é? É um desafio para a igreja dos nossos dias. E a solução para esse desafio é entender que as boas obras faz parte da fé, faz parte da crença, faz parte do bom testemunho, faz parte do reino de Deus, né? E é ali um dos requisitos, né? É uma das amostras visíveis da salvação de Deus, é uma das evidências que o crente é salvo. Como recurso pedagógico, a dica é você mostrar para a igreja projetos que ajudam pessoas que às vezes ninguém percebe. Às vezes ninguém nem sabe o que está acontecendo na cidade e tem alguém fazendo. Mostre na sua igreja, se isso estiver acontecendo, né? Mostre para os irmãos que existe um povo que vai trabalhando aí nos bastidores e ajudando alguém. Fazendo assim, você vai ajudá-los a entender que existem pessoas, né, que fazem a obra sem alarde, sem tocar trombetas. Assim, podemos concluir o segundo tópico da lição de hoje. Nós aprendemos que o nosso ofertar, a nossa ajuda tem que ser com uma boa motivação. Nós aprendemos que o propósito da ajuda do crente é glorificar a Deus. E aprendemos também sobre os ensinamentos de Jesus, como que deve ser a maneira correta de ofertar, de fazer as boas obras. Chegamos agora no terceiro tópico da lição, e nós iremos estudar que Deus contempla tudo o que nós fazemos, né? Então não precisa estar com vanglória, não precisa estar tocando trombeta, porque Deus vê tudo, né? Deus contempla tudo. O Deus que tudo vê. Um dos atributos divinos é a onisciência. Deus é descrito nas páginas sagradas da Escritura como aquele que tudo vê. Para ele não existe surpresa, nem o desconhecido. Nada pode escapar da onisciência divina. Seria triste demais para nós servirmos a um Deus que não tem controle das coisas, nem sabe o que vai acontecer. O que nos dá segurança é que até aquilo que vamos pedir, Ele já sabe. Um dos atributos de Deus é a onisciência. O que é onisciência? Ele sabe de tudo. Deus sabe de tudo. Deus vê tudo. Deus contempla tudo. Tá? Nada pega ele de surpresa, nada assusta Deus, nada surpreende Deus, né? E isso aí tem um lado bom, porque às vezes quando nós fazemos algo, ou até mesmo passamos por algo ruim, as pessoas não vê, as pessoas não sabem, né? Não sabem a dor que você sente, o que você sentiu, o que você passou, né? Às vezes fazemos algo de bondade e as pessoas não veem, não valorizam, mas Deus que é onisciente, Ele vê tudo. E o autor fala aí que seria muito triste, né? A gente servir a um Deus que não sabe de nada, que não sabe das coisas, né? E que também não está no controle de tudo. Nosso Deus está no controle de tudo, meus irmãos. Mas se Ele sabe de tudo, por que a gente tem que orar, conversar com Ele ou falar alguma coisa, já que Ele já sabe? Por que temos que pedir, né? O nosso pedir a Deus faz parte da nossa oração, do nosso relacionamento com Ele, né? Ele nos criou justamente para isso, para esse nosso relacionamento. Mas Ele sabe de tudo, Ele compreende tudo, Ele vê tudo e tudo está no controle das suas mãos. O Deus que recompensa. O escritor da carta aos Hebreus diz que nosso Deus não é injusto para se esquecer da nossa obra e do trabalho da caridade que foi mostrada para com o seu nome. Já quando os homens aplaudem qualquer ação feita por outros homens, eles não conhecem a causa, o motivo que os impeliu a tal ação, pois veem somente aquilo que lhe foi manifesto exteriormente. O Senhor, pelo contrário,
vê o que está no coração, não necessitando de qualquer amostra exterior para chamar a sua atenção. Os servos do Senhor são conscientes de que quem recompensa é Deus, por isso praticam suas boas obras no anonimato, em secreto, por amor ao Pai e por sempre quererem agradá-lo em tudo. O salvo em Cristo deve lembrar de que Deus irá recompensar cada um segundo o seu procedimento. Portanto, é sempre bom fazer o bem, lembrando de que aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Meus irmãos, aqui nós temos um subtópico bem longo. Eu fiz aqui um breve resumo do texto desse subtópico. O autor faz algumas abordagens, nós vamos tentar aqui corresponder com o que ele falou. A primeira coisa falada nesse subtópico é que Deus não é injusto, tá? Deus é justo, Deus cumpre o que ele promete, não é? Deus abençoa realmente, Deus recompensa aquilo que faz algo no seu nome, não aquela recompensa de coisa que alguém fez para se aparecer, para se vangloriar, não é? Aquele hino tocado em que o músico quis aparecer, não é? Aquela música cantada em que o cantor tentou aparecer. Não, isso aí não conta para Deus, não. Né? Mas ele recompensa aquilo que é feito no seu nome. E pela terceira vez, o autor fala sobre esse cuidado que nós temos que ter. Né? Que às vezes nós aplaudimos algo, nós elogiamos algo, apoiamos um projeto, apoiamos uma atitude e não conhecemos o que está por trás, né? O que está no coração. E por que não conhecemos? Porque nós só percebemos o exterior. Quem conhece o que está no interior é Deus. Por isso temos que ter muito cuidado, viu? Naquele projeto, naquele trabalho que alguém diz que vai ajudar o próximo, nós temos que ter muito cuidado com o que nós vamos nos envolver. Os crentes, os servos do Senhor, eles estão conscientes que quem recompensa é Deus. Por isso que não estão preocupados com trombetas, né? Não estão preocupados com alardes, em anunciar o que estão fazendo. O crente trabalha tranquilo, faz a sua coleta, reúne ali o seu dinheiro, a cesta básica da igreja e vai entregar. Não é? Por quê? Porque ele sabe que quem recompensa é Deus. Não há essa necessidade de ficar tocando trombeta diante de tudo que é feito, diante de tudo que faz. E no final aí, o autor faz mais um alerta, né? Um cuidado que poucas pessoas percebem, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, viu? Então, fazer o bem de forma errada é pecado, né? Fazer o bem para se aparecer, se vangloriar, mas não fazer o bem alegando que não quer aparecer também é pecado. Veja quanto que o reino de Deus aí vai ajustando as coisas e tem situação aí que é bem melindrosa, né? Eu não posso fazer algo para aparecer, mas também não posso deixar de fazer, sendo que Deus me deu condições só com medo de aparecer. Eu chamo isso de falsa humildade, né? Gente que fala, não, eu não posso fazer isso, não posso ofertar, não vou fazer isso, né? Aí entra no pecado de omissão. E o pastor fala aí, aquele que está escrito na Bíblia, né? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, está pecando. Baseado nesse tópico, meus irmãos, podemos levantar aqui um questionamento. Como relacionar o testemunho através das boas obras com o anonimato exigido aqui no Sermão do Monte? Nós aprendemos que para contribuir, ofertar, ajudar o próximo tem que ser no anonimato, né? Sabendo que é Deus que recompensa. Mas e aí, como que fica a questão do testemunho, das boas obras para testemunho? Primeiro precisamos entender a questão do testemunho através das obras. A palavra de Deus diz que a fé sem obras ela é morta. Então, de alguma forma, a fé ela precisa ser viva e ela precisa aparecer. E para aparecer tem que ser através das boas obras. Só que essa visibilidade das boas obras não é para a exaltação da pessoa. Pelo contrário, as obras têm que ser mostradas, têm que ser visível, primeiramente, para mostrar para o mundo que o reino de Deus está presente. E o reino de Deus está presente no mundo através da igreja. E o mundo só vai perceber o reino de Deus através das boas obras.
E também as boas obras, elas precisam ser praticadas e de alguma forma também se tornar visível para estimular outras pessoas a essa prática que é bíblica, tá? Então, às vezes as pessoas querem ajudar, mas não sabem como, não sabem se aquele projeto existe e quando aparece, quando surge, essas pessoas se voluntariam. O problema da visibilidade se dá é quando você quer fazer para aparecer, para você ser exaltado, para você ser aplaudido. Aí sim, aí está errado. Mas se você estiver praticando as boas obras para o reino de Deus aparecer, aí é aceitável, né? Porque para a Bíblia, para Deus, não adianta só crer, não é? Crer até os demônios creem, crer até que estremece, né? Mas para Deus, no reino de Deus, a fé ela tem que ser praticada, tem que ter as boas obras para que o mundo veja a nossa fé. Como recurso pedagógico, mostre exemplos, episódios da Bíblia, em que mostra ali que Deus viu tudo, que Deus sabia de tudo. Isso vai reforçar ainda mais a fé dos irmãos e o aprendizado em saber que os nossos atos de justiça ou que seja de injustiça, Deus contempla tudo. E assim vamos resumir esse tópico, né? Nós aprendemos aqui que Deus vê tudo, Deus contempla tudo, tanto as atitudes boas como as atitudes ruins, e aprendemos também que Ele recompensa, né? Ele é galardoador no seu reino. Chegamos agora na conclusão e vamos finalizar nossa aula, né? Não é uma aula tão difícil de ser ministrada. Vamos ver aqui como que o autor abordou aqui a finalização da lição. Por meio de Jesus, ficamos cientes de que Ele deseja que andemos na verdade. Sejamos honestos, que a nossa justiça ultrapasse a eles em todos os aspectos, sem jamais buscar a exibição. Aqui na conclusão, o autor foi bem prático, bem direto aqui. E nós aprendemos na aula de hoje que temos que andar na verdade, na honestidade, na sinceridade. Fazer as boas obras sem querer aparecer. Porque esse negócio de querer aparecer, de querer vanglória, isso é do mundo, isso não é da igreja. Isso não é do reino de Deus, né? E a nossa justiça, o nosso viver, o nosso proceder tem que sobrepor ao mundo, porque senão as pessoas não vêm para a igreja, como é que elas vão saber que isso aqui é reino de Deus, né? Se as nossas atitudes for compatíveis ou iguais com a do mundo. Então nós temos que ter atitudes realmente de servos do reino de Deus. E assim podemos extrair a lição dessa lição, né? O reino de Deus, meus irmãos, está no mundo, através da igreja, através de mim e de você. E o mundo vai perceber esse reino de Deus através principalmente das boas obras, viu? Porém, aprendemos hoje que temos que ser verdadeiros, tá? Essas boas obras não devem ser para exaltação pessoal, vanglória pessoal, para exaltar o nome de uma determinada igreja, um determinado projeto, não. As boas obras é para mostrar a nossa fé em Deus. É para mostrar o reino de Deus para o mundo, né? E nós só vamos conseguir sendo verdadeiros, sem falsidade, sem invenção, sem hipocrisia. Sendo verdadeiros, estaremos dentro do padrão divino, dentro do padrão do que realmente Deus quer no seu reino. E assim, meus irmãos, chegamos no final da nossa aula e eu quero agradecer você pela sua audiência, sua companhia, ter chegado até aqui, mais um trimestre, mais uma aula e você está conosco. Muito obrigado. E como sempre, né, eu gosto de pedir, por favor, se inscreva no canal, dê o like, compartilha, né, manda aí no grupo da igreja, com seus amigos, com seus irmãos, os irmãos da EBD, né, diga que tem um projeto aqui para ajudar os irmãos a entender a lição e aprender ainda mais. O certo é que eu fico muito feliz por você ter chegado até aqui. Quero lhe informar também das nossas redes sociais, tá? Estamos aí no Facebook, fazendo postagens semanais da nossa aula. Temos também o nosso Instagram, que você pode seguir. Lá nós temos algumas novidades que a gente não posta no Facebook, né? E tem também o nosso WhatsApp, caso você precisa para a gente pregar, compartilhar conhecimento e até mesmo levar um seminário da Escola Bíblica Dominical na sua igreja.
Eu fico muito feliz pela sua audiência, pela sua companhia, e o meu desejo é que, se você for ministrar essa aula, o Espírito Santo te guie, te conduza, te oriente e faça você realmente um instrumento dele. Que a sua aula seja uma bênção e que a igreja realmente aprenda aquilo que está na lição, aquilo que o Espírito Santo realmente queria que você ministre. Meus irmãos, se Deus permitir, até a próxima aula, até a próxima lição.